Unidade 2 do Caderno Didático de Armas Não Letais 1. Lembrando que a extensão em armas não letais somente é realizada em escola de formação de vigilantes, autorizada pela Polícia Federal. Esse caderno pode ser baixado no site da Polícia Federal. Unidade 2. Necessidade do uso da força. Princípios básicos. Quando você perceber a necessidade de usar a força para atender o objetivo legítimo da aplicação da lei e manutenção da ordem pública, e antes de qualquer iniciativa de ação, teremos que atentar para os seguintes questionamentos. O emprego da força é legal? Já foram esgotadas todas as possibilidades preliminares? A aplicação da força é necessária? O nível da força a ser utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Você detém os meios materiais e os conhecimentos para empregar a técnica? O uso da força é conveniente no que diz respeito às consequências da ação ou omissão? 3.1.1 Emprego da força é legal? O vigilante deve amparar legalmente sua ação, devendo ter conhecimento da lei e estar preparado tecnicamente através da sua formação e do treinamento recebidos. 3.1.2 A aplicação da força é necessária? Para responder a esta indagação, precisamos identificar o objeto a ser atingido, o objetivo a ser atingido, ou seja, se a ação atende aos limites considerados mínimos para que se torne justa e legal sua intervenção. Sugere-se ainda verificar se todas as opções estão sendo consideradas e se existem outros meios menos danosos para se atingir o objetivo. 3.1.3 O nível de força a ser utilizado é proporcional ao nível de resistência oferecida? Neste caso, está se verificando a proporcionalidade do uso da força, e caso não haja, estará caracterizado o abuso de poder. Jamais poderemos efetuar um tiro em uma pessoa se essa está apenas agredindo um caixa eletrônico que reteve seu dinheiro ou até mesmo o cartão. Ainda que gere danos à instituição financeira e constitua um ato ilícito, é desproporcional efetuar disparos de arma de fogo para fazer cessar esta ação. Na maioria das vezes, só a presença do vigilante já faz cessar ou até mesmo inibir a ação. 3.1.4 O uso da força é conveniente? O aspecto referente à conveniência do uso da força diz respeito ao momento e ao local da intervenção. Exemplos de ações inconvenientes são o uso de arma de fogo em local de grande concentração de pessoas, bem como acionamento de espargidores de agentes químicos gasosos em locais fechados, como veremos mais detalhadamente no momento adequado do curso. Ao responder essas perguntas, buscamos enquadrar a ação dentro destes princípios essenciais para o uso da força: legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. Elementos principais de ação. 4.1 Os instrumentos incluem os tópicos disponíveis nos currículos dos programas de treinamento da organização, tais como as armas e equipamentos disponíveis, os procedimentos, perspectivas comportamentais, dentre outros. 4.2 Táticas. As táticas incorporam os instrumentos, as estratégias consideradas necessárias e viáveis no contexto da iniciativa de repressão, ou seja, o vigilante que fará
uso dos instrumentos espargidores, granadas químicas ou arma de choque, deverá se utilizar de táticas que lhe permitam um melhor desempenho, tais como quando irá usar, em que direção irá usar, a que distância usar, em quem irá usar, qual a quantidade usar, qual o ambiente a ser usado, enfim. Seria como se fosse um manual de uso destes equipamentos, tudo isto para se obter o melhor resultado ou até mesmo para evitar excesso. 4.3 Uso do tempo. O tempo é demonstrado pela presteza da resposta do vigilante às ações do indivíduo, medida em termos da instantaneidade e da necessidade. Sempre que houver a necessidade de se fazer uma intervenção com o uso da força, principalmente em seu uso extremo, que é o uso letal de armas de fogo, deve haver uma prioridade em termos de segurança. Em primeiro lugar, a segurança do público. Em segundo, a segurança pessoal. Em terceiro lugar, a do indivíduo suspeito ou agressor. 5. Níveis de força progressiva. O ponto central na teoria do uso progressivo da força é a divisão da força em níveis diferentes, de forma gradual e progressiva. O nível de força a ser utilizado é o que se adequar melhor às circunstâncias dos riscos encontrados, bem como à ação dos indivíduos suspeitos ou infratores durante um confronto, e representam em 5 alternativas adequadas do uso da força legal como formas de controle a serem utilizadas. 5.1 Nível 1 Presença física. A presença do vigilante uniformizado pode ser, na maioria dos casos, o bastante para conter um crime ou ainda prevenir um futuro crime, bem como evitar ações de pessoas mal intencionadas. 5.2 Nível 2 Verbalização. Baseia-se na ampla variedade de habilidades de comunicação por parte do vigilante, capitalizando a aceitação geral que a população tem da autoridade, utilizada em conjunto com a presença física do vigilante e pode usualmente alcançar os resultados desejados. Atenção! Observação: esse nível de força pode e deve ser utilizado também em conjunto com todos os outros níveis de força. O conteúdo da mensagem é muito importante. A escolha correta das palavras, bem como a intensidade empregada, traduz com precisão a eficácia da intervenção. Assegurado desta postura, o vigilante terá mais chances de alcançar o seu objetivo. As palavras-chave na aplicação da lei serão negociação, mediação, persuasão e resolução de conflitos. Uma atenção especial deve ser dada à linguagem. Muitos acreditam que, utilizando uma linguagem vulgar, chula e ameaçadora, desencorajam a resistência do suspeito. Diálogos dessa natureza causam espanto e demonstram falta de profissionalismo. O que se busca ao realizar a verbalização é a redução do uso da força e o controle do suspeito. Lembre-se de flexionar o nível da voz sempre que houver acatamento. Abaixe o tom, conquiste a confiança da pessoa abordada, mas fique sempre atento ao recurso de elevar bruscamente o tom de voz caso perceba algo errado. E o mais importante, caso o suspeito não acate, repita os comandos e insista com firmeza.
Procure não ficar nervoso caso não seja acatado de imediato. Procure sempre o diálogo e jamais entre em discussão. 5.3, nível 3. Controle de contato ou controle de mãos livres. Trata-se do emprego de habilidades de contato físico por parte do vigilante para atingir o controle da situação. Isso se dará quando se esgotarem as possibilidades de verbalização devido ao agravamento da atitude do contendor, indivíduo conflitante. Havendo a necessidade de dominar o suspeito fisicamente, utiliza-se neste nível apenas as mãos livres, compreendendo-se técnicas de imobilizações e condução. 5.4, nível 4, técnicas de submissão. É o emprego da força suficiente para superar a resistência ativa do indivíduo, permanecendo em relação aos sinais de um comportamento mais agressivo que exija uso de níveis superiores de resposta. Neste nível podem ser utilizadas técnicas de mãos livres adequadas e agentes químicos. 5.5, nível 5. Táticas defensivas não letais. Uma vez confrontado com as atitudes agressivas do indivíduo, ao vigilante é justificado tomar medidas apropriadas para deter imediatamente a ação agressiva, bem como ganhar e manter o controle do indivíduo depois de alcançada a submissão. É o uso de todos os métodos não letais através de gases fortes, forçamento de articulações e uso de equipamentos de impacto. Aqui ainda se enquadram as situações de utilização das armas de fogo, desde que excluídos os casos de disparo com intenção letal. Nível 6, força letal. Triângulo da força letal. É um modelo de tomada de decisão designado para desenvolver sua habilidade para responder a encontros de força, permanecendo dentro da legalidade e de parâmetros aceitáveis. Risco, habilidade e oportunidade. Habilidade, oportunidade e risco. Habilidade, a capacidade física do suspeito de causar dano no vigilante ou em outra pessoa inocente. Isto significa, em outras palavras, que o suspeito possui uma arma capaz de provocar morte ou lesão grave, como, por exemplo, uma arma de fogo ou uma faca. Também pode ser incluída a capacidade física através de arte marcial ou de força física significativamente superior à do vigilante. Oportunidade. Diz respeito ao potencial do suspeito em usar sua habilidade para matar ou ferir gravemente. Esta oportunidade não existe se o suspeito está fora de alcance. A exemplo, suspeito armado com uma faca tem habilidade para matar ou ferir seriamente, mas pode faltar oportunidade se você aumentar a distância. Risco. Existe quando um suspeito toma vantagem de sua habilidade e oportunidade para colocar um vigilante ou outra pessoa inocente em um iminente perigo físico. Uma situação onde um suspeito de roubo recusa-se a soltar a arma acuado após uma perseguição a pé pode se constituir em risco. 6. Utilização dos níveis de força. O vigilante seleciona a opção de nível de força que mais se ajusta à resistência enfrentada. A progressão será avaliada e adequada ao tipo de ação do suspeito. Se o nível de força já adotado falha,
ou as circunstâncias mudam, o vigilante pode e deve aumentar o nível de força utilizado de forma consciente e controlada. Portanto, para atuar em uma ocorrência em que seja necessário o uso da força, o vigilante precisa estar equipado com opções que permitam ações nos diversos níveis de resposta. Resultado obtido dependerá do preparo do vigilante e a disponibilidade destes equipamentos para uma boa escolha ao nível de força a ser utilizado, pois quanto maior o número de técnicas e equipamentos disponíveis aos vigilantes, melhores serão as condições de escolha do nível de força a ser usado. Modelo básico do uso progressivo da força. A Portaria número 387 de 2006, alterada em 2008, prevê a opção das empresas de segurança equiparem seus integrantes com outros tipos de armas e munições, quais sejam armas e munições não letais, tais como espargidor de agente químico, agente lacrimogêneo CS ou AC, arma de choque elétrico, granadas lacrimogêneas e fumígenas, munições calibre 12, lacrimogêneas ou fumígenas, munições de calibre 12 com balins de borracha ou plástico e máscara contra gases lacrimogêneos, permitindo desta forma o uso diferenciado da força, fazendo com que estas armas e equipamentos de autodefesa possam diminuir a necessidade do uso de armas de fogo de qualquer espécie. Uso progressivo da força, vigilante, presença ostensiva, verbalização, controle de contato, técnica de submissão, táticas defensivas não letais, força letal. Vigilante, o suspeito, presença ostensiva na normalidade, verbalização quando ele está cooperativo, controle de contato quando a resistência é passiva, técnicas de submissão quando a resistência é ativa, táticas defensivas não letais quando a agressão não é letal, força letal quando a agressão é letal. Observação. Conforme já mencionado, mesmo que somente a verbalização não seja suficiente, ela deve ser aplicada também em conjunto dos demais níveis superiores de força. 8. A imputabilidade penal em caso de uso ilegal. Vigilante ou outra pessoa que vier a fazer uso de força de maneira ilegal ou abusiva poderá responder criminalmente pelos crimes tipificados no Código Penal brasileiro de lesão corporal, uso de gás tóxico ou asfixiante, ou no Estatuto do Desarmamento, Lei número 10.826 de 2003, conforme veremos a seguir. Dolo e culpa. Dolo.